Como parar o barulho de freios buzinando na sua bicicleta? No vídeo de hoje nós vamos trazer algumas dicas sobre como solucionar esse problema. Barulho de freio buzinando não é nada legal, afinal de contas é um barulho incômodo e por vezes muito chato. E isso pode acontecer por diversos motivos, então a gente vai trazer para vocês algumas soluções que são muito práticas e que podem sim resolver o seu problema. Bom, o que pode ser o barulho no freio? O barulho no freio é ocasionado por diversos fatores, né? Por vezes, quando a gente faz a aquisição de uma bicicleta nova e sai com ela de uma loja, de uma bike shop, ela começa a fazer esse barulho irritante, né, que a gente conhece, parece uma buzina mesmo. Isso se dá pelo fato de que, por vezes, né, as pastilhas de freio ainda não estão assentadas, então elas não estão bem alinhadas aos discos, aos rotores, fazendo com que ele gere esse barulho. Isso é um problema que pode ocasionar, sim, bikes novas, bikes mais simples e até bikes mais caras podem ter esse tipo de problema. E além disso, né, os freios, quando novos, eles têm um pouquinho menos de eficiência, pois eles vêm com uma resina, né, que faz com que exista uma proteção dessa pastilha, então ele não é tão eficaz quanto um freio que já tem mais tempo de uso. Então, por isso, a gente sempre recomenda, né, quando o cara sai da loja e está começando a pedalar, principalmente, ter um pouquinho mais de cuidado, não descer morros muito agressivos e não fazer o uso muito agressivo do freio no primeiro momento. Devido a esse processo, né, de assentamento da pastilha, é necessário que a gente faça o chamado burning, né, ou queimar essa pastilha de freio, que é quando você faz um pedal um pouco mais forte e o acionamento mais expressivo dos freios. Então isso faz com que exista, né, a perca de material superior, né, material que está na camada externa da tua pastilha de freio, fazendo com que ela fique com uma cor, né, mais escura. Realmente chega ao ponto de queimar os freios mesmo. A gente tem um aquecimento daquela região que é bem alto. E as pastilhas novas, então, ela tem aquela cor mais clara, né, em comparação a uma pastilha que já foi queimada, que já foi utilizada. Outro motivo que faz com que exista barulho nos freios pode estar relacionado a onde você passou. Afinal de contas, no dia a dia, né, na sujeira, por vezes a gente passa em alguma poça, alguma coisa que possa fazer com que exista contato de materiais que são derivados do petróleo, né, como a gasolina, óleo de motor, ou mesmo óleo de cozinha que é descartado da maneira errada, né, pode fazer com que seu disco fique contaminado, gerando sim esse barulho de freio buzinando. E um problema que também pode acontecer é o lubrificante em excesso, né, por vezes a gente vai lubrificar a nossa relação e não toma o devido cuidado e acaba jogando um pouquinho de lubrificante também nos seus discos, nos seus rotores, principalmente na roda traseira. Principalmente os lubrificantes de spray também, né, afinal de contas eles jogam um pouco mais longe, né, o pessoal até às vezes confunde e usa WD-40 e outros materiais assim que são abrasivos, que fazem com que exista esse contato com os discos de freio. E além de tudo isso, claro, um problema muito comum é encostar os rotores, né, com as mãos nuas, né, com os dedos mesmo. Isso ocasiona também os barulhos, pois afinal de contas, às vezes a gente tem gordura em excesso na mão, o próprio sal, né, que a gente tem na pele, pode passar para o disco e gerar esses barulhos. Bom, como vocês viram, né, o motivo do barulho pode ser diversos, né, não é um motivo só, e claro, muito depende do tipo e do cuidado que você tem para poder entender o que é o problema e partir para uma solução. Mas e aí, o que eu posso fazer? Uma solução bem simples em relação ao barulho de freio novo está relacionado ao burning, né? Como eu citei, você vai fazer o uso mais agressivo do freio nas primeiras vezes, vai haver o assentamento desse freio, então as pastilhas vão ter esse gasto, né, dessa sedimentação, e aí, consequentemente, é natural que o barulho pare. Quando você passa de uma poça de água, umedece os seus rotores, isso também pode ocasionar barulhos, e isso é muito simples de ser resolvido, pois afinal de contas o próprio calor, né, do freio quando acionado faz com que a água evapore e aí sim esse barulho passa a não existir mais. Porém, quando o barulho é um pouco mais insistente, né, não passa no primeiro momento, existem duas opções que podem ser bem efetivas. A primeira delas, quando a gente contamina a pastilha de freio, não tem muita solução e a única opção que a gente vai ter nesse caso é trocar as pastilhas. Pastilhas de freio que foram contaminadas não tem mais volta, afinal de contas elas são feitas de material que tem contato, né, com, por exemplo, o petróleo, né, derivados do petróleo, e aí ela acaba não tendo mais eficiência e pode até inclusive ser perigoso para a sua saúde. E por fim, está chegando no mercado uma linha nova de produtos da marca Motul, e dentro deles, né, esse produto que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um produto que faz a limpeza dos seus rotores, é um bike cleaner específico para rotores de freio. Neste caso aqui a gente vai ter que fazer a desmontagem do sistema, tá? É importante ter um pouquinho de cuidado na hora de tirar os seus calipers. E aí você vai fazer a limpeza do produto, usando o produto, né, passando ele no freio, e depois usando um pano seco para poder fazer a remoção do excesso. Esse processo de limpeza ele é um pouquinho mais complexo, mas ele é muito eficaz, né? Para quem não sabe, a Motul trabalha com uma linha de lubrificantes para moto de muito tempo, já lubrificantes para carro e moto, e agora passou a desenvolver também produtos para bicicleta. Então eles fizeram um grande lançamento recentemente, onde eles trouxeram para o mercado algumas novidades,
E junto a esses lançamentos, esse limpador de discos, né, o Bike Cleaner, que faz esse processo exatamente de limpeza do seu disco, do seu rotor, tornando ele mais eficaz e reduzindo o seu barulho. Então, para você que quer reduzir o problema do freio buzinando, você tem hoje uma solução que é bem interessante, que é o cleaner da própria Motul. Afinal de contas, é um produto que foi desenvolvido pensando exatamente na sua bicicleta e tornando ela bem eficaz. A gente tem inclusive um para testes aqui na escola, né? A gente vai fazer alguns testes com ele e depois a gente vai falar um pouquinho mais desse produto na sequência para vocês. E aí, o que vocês acharam dessas dicas? A gente trouxe algum material um pouco mais simples, mas que muita gente pede, afinal de contas é um problema que pode acontecer nas bikes com freio a disco. Portanto, para vocês poderem aproveitar esse material, é muito importante que vocês deem um like nesse vídeo, né? Passem ele para outras pessoas que talvez não saibam desse tipo de problema e, claro, né, compartilhem ele com mais gente e se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo que rola no mundo da bike. Lembrando sempre que nós temos o nosso patrocinador aqui na escola, que é a Bennett Bike, que trabalha com a linha da Motul, né? São representantes dessa marca. E se vocês quiserem fazer aquisição de qualquer produto deles através do site, usando o nosso cupom Vim pela Escola 5, vocês ainda ganham 5% de desconto na hora de realizar a compra. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.